sabe o que foi o Calciopoli? Salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Toque de Letra, comigo, seu apresentador, Eduardo Brolo. No quadro de hoje, a gente vai fazer o pedido aqui do meu querido coordenador, Pedro Rubner. E, como ele é coordenador, pedido é ordem. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Então vamos falar hoje do que foi o Calciopoli, a máfia do apito italiano que envolveu as temporadas de 2004, 2005, 2005 e 2006 e abalou completamente as estruturas do futebol italiano. Bom, esse escândalo, como eu falei, durou 2 temporadas, a de 2004, 2005, 2005 e 2006. Só que ela só começou a vir à tona na segunda delas, na 2005, 2006, quando as escutas e até o serviço secreto italiano tiveram envolvimento para vazar esses áudios e conseguir desmascarar todos aqueles que estavam trazendo essa sujeira para dentro do futebol e da liga italiana. Os times envolvidos nesse escândalo contam com alguns nomes de peso, como Juventus, Lazio, Fiorentina, Regina, um time um pouco menor, e até o Milan. Esses times sofreram punições bem severas, com a maior delas sendo para a Juve, que foi campeã na temporada 2005-2006. O seu presidente, Luciano Moggi, comprava árbitros, e junto com Antonio Girardo, os dois principais nomes aí dessa máfia italiana, eles conseguiam manipular os resultados através da compra de árbitros e esquematização de resultados, Então eles tinham ali uma cúpula para decidir quais árbitros iriam apitar quais jogos, quais árbitros seriam melhores, seriam mais adequados para apitar aquele jogo, para conseguir roubar, conseguir dar pênaltis não existentes, marcar impedimentos também em gols legais dos adversários, tudo isso, obviamente, para prejudicar os adversários desses times que eu mencionei previamente. Bom, Luciano Moggi, ele tinha muita influência também na seleção italiana, que, vale lembrar, estava às vésperas da Copa do Mundo de 2006. Ele até ameaçava de morte árbitros e jogadores, e ameaçava também desconvocar certos jogadores que não poderiam jogar a Copa do Mundo se esses jogadores não quisessem adentrar aos seus esquemas de corrupção e de resultados. Na temporada 2005-2006, como eu falei, a campeã foi a Juventus. Só que, com as punições, ela foi rebaixada à Série B e, na Série B italiana, começaria o campeonato com menos 8 pontos. Essa foi a mais severa das punições, certo? Porque o Milan, que era vice-colocado e ficaria com o título no lugar da Juventus, também não pôde ficar com esse título, que acabou ficando com sua rival Inter, que ficou em terceiro colocado naquele Calcio. Bom, o Milan perdeu 30 pontos e começaria o campeonato italiano do ano seguinte com menos 8 pontos. Depois disso, a Fiorentina também perdeu pontos, com menos 30 naquele campeonato e menos 15 no campeonato seguinte. A Lazio com menos 30 também naquele campeonato, menos 3 no campeonato seguinte. E o Regina também sofreu perda de pontos. Essas foram as punições depois de muitas apelações e de muitas instâncias nos tribunais italianos para tentar reduzir essas penas, com a Juventus especulada até de ser rebaixada para a Série C italiana, caso as apelações não dessem resultado no tribunal. Bom, com o rebaixamento da Juve para a Série B italiana, obviamente que aquele time estreladíssimo de craques, que até talvez não precisaria da manipulação de resultados para ser campeão italiano, contou com uma debandada muito grande de seus jogadores, com craques como Thuram, Ibrahimovic, Vieira e Cannavaro saindo de seu plantel. Porém, alguns ídolos ficaram e conseguiram reforçar ainda mais sua marca de ídolos no time italiano. Os nomes que ficaram foram Buffon, Nedved, Trezeguet, Chiellini, Camoranesi e Del Piero. Bom, alguns desses nomes, a maioria deles, estava na seleção italiana que foi campeã em 2006
da Copa do Mundo. Muitos dizem que o caso da máfia do apito italiana é um caso que repercute até hoje no futebol italiano, sendo comparado com alguns com o 7-1, o maior vexame sofrido pela seleção brasileira e pelo futebol brasileiro. Muitos dizem que esse caso do futebol italiano ainda é um caso a ser superado e ainda é um caso que gera muita desconfiança. Sempre que um pênalti é mal marcado ou um impedimento é mal marcado, mesmo com o VAR, esse escândalo ainda fica muito vivo na memória do povo italiano, que se sentiu muito lesado e fez o campeonato italiano perder muita credibilidade. Obviamente, um campeonato onde a credibilidade está no chão, muitos não vão querer assistir, né? Ele perde muito apelo. Isso repercutiu na bolsa de valores, fazendo muitos times perderem muitas ações, né? Muito valor de suas ações, repercutindo por muito tempo. E muitos especulam ainda que esse caso foi um dos principais responsáveis pelo enfraquecimento do futebol italiano, que até hoje é visto como uma das principais ligas, mas que perdeu muito de seu prestígio e viu o campeonato ficar mais fraco e a quantidade de campeões italianos na Champions League diminuir drasticamente. Muitos ainda comparam essa máfia do futebol italiano com a máfia que ocorreu aqui no Brasil em 2005 no Campeonato Brasileiro. Se você quer que eu faça um vídeo explicando esse caso, deixa aqui nos comentários. Ou se você tiver outra sugestão de algum caso nacional ou internacional que você queira saber, alguma curiosidade do futebol, deixa aqui também que no próximo vídeo eu trago para vocês. Também não se esquece de clicar no joinha e se inscrever aqui no canal para conferir todas as outras novidades sensacionais que a gente está trazendo para você, beleza? Eu fico por aqui e até semana que vem.